E o DC Notícias Web de hoje vai falar sobre ações. Ações em um dos ambientes mais espetaculares da natureza, o Parque Nacional do Iguaçu. Ações, trabalho. E para conhecer um pouco mais dessas ações, nós estamos recebendo o chefe do Parque Nacional do Iguaçu, José Ulisses dos Santos, que é quem vai bater um papo conosco no DC Notícias Web. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Olá a todos que estão nos assistindo. Estou muito feliz de estar aqui batendo esse papo contigo, André. Vamos falar um pouquinho desse desafio, mas antes vamos conhecer um pouquinho quem é o chefe do Parque Nacional do Iguaçu, que completa aí 2 anos à frente do comando desse dos lugares mais espetaculares aqui de Foz do Iguaçu e que atrai milhares de turistas todos os anos e atenção e olhares do mundo todo. Eu sou licenciado em História, eu sou educador, né? Me especializei em Educação Ambiental e Gestão de Processos Socioambientais desde que ingressei no ICMBio em 2007, como analista ambiental. Então, eu tenho 17 anos, eu já perdi a conta, na verdade, de tempo de casa. Já está atingindo a maioridade, quase. Sim. E aqui no Iguaçu estou desde 2019, então tenho 5 anos de trabalho no Parque Nacional do Iguaçu e 2 anos na frente da chefia. Assumi a chefia em agosto de 2022, agora estou completando 2 anos nesse desafio, nesse enorme desafio que é fazer a gestão desse espaço tão celebrado mundialmente por sua beleza, mas também por sua relevância em termos de natureza. Então fala um pouquinho para a gente, já falando em desafio, qual que é o principal desafio hoje de comandar o Parque Nacional do Iguaçu? É conciliar as atividades humanas, né, digamos assim, com a proteção à biodiversidade. A gente tem uma dupla missão institucional que é a de proteger a biodiversidade, proteger a natureza e promover o desenvolvimento socioambiental das comunidades associadas, né, que estão dentro ou no entorno do Parque Nacional. Esse é um desafio de todos os gestores ambientais que integram o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que é o órgão gestor das unidades de conservação federais, entre elas os parques nacionais. Os parques nacionais são uma categoria especial, né? Já recebe esse nome por ser realmente especial, por ter uma singularidade em termos de beleza cênica, por ter atributos que proporcionam à sociedade o lazer, a recreação, o contato com a natureza, que tem múltiplas dimensões, né? Esse contato com a natureza pode estar relacionado a um momento de lazer, né? Um momento de prazer com a família, com amigos, mas pode estar relacionado também a um momento de paz, de meditação, de concentração, de conexão, né? Com a sua espiritualidade. Então, buscar maneiras, né? Formas de gestão, instrumentos de gestão, ferramentas, técnicas para garantir que a gente possa fazer o uso sustentável da área e ao mesmo tempo proteger a sua natureza, proteger a sua fauna, proteger a sua flora, é o grande desafio, né? Porque essa parece uma dicotomia. Muitos colegas, muitos ambientalistas falam assim, olha, é impossível proteger a natureza onde há presença humana. A presença humana tem impacto. E a gente acredita que é possível, sim, né, conciliar a presença humana e reduzir os impactos ambientais, permitindo que a natureza mantenha seus ciclos biológicos, seus ciclos ecológicos, possibilitando que a fauna, né, possa estar bem naquele local. Mesmo tendo a presença das pessoas ali por perto, né? E a gente já vê exemplo disso, né? A nossa população de onças pintadas
está crescendo cada vez mais. A única população de onças pintadas no Brasil que está em crescimento é a população do Parque Nacional do Iguaçu, porque nas outras áreas está em declínio. Na Amazônia está em declínio, no Pantanal está em declínio, em outros parques está em declínio. A nossa população de onças está aumentando e, ao mesmo tempo, nós somos o parque que recebe o segundo maior número de visitantes no Brasil, né? A gente só perde números para o Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, que tem o Cristo Redentor lá dentro, né? Então é uma competição difícil, mas a gente está ali. Então, é possível sim, claro, com muito cuidado, com muito critério, com muito rigor. Isso que eu perguntava, você falou dessa presença humana, mas como dimensionar esse cuidado do ecossistema todo ao redor, as onças, com tantos turistas querendo visitar, tanta gente, com essa presença humana sempre muito constante, principalmente nas cataratas, o ano todo, que a gente, todos os dias a gente fala em Parque Nacional, cataratas, como é que... A gente celebra os recordes de visitação, né? E cada vez mais essa visitação acontece invadindo essa área que antes era só dos animais. Sim, sim. E aí o número de pessoas vai aumentando, o número de veículos que adentram ao parque vai se multiplicando. E a cada momento, né, e a cada aumento que a gente tem no número de visitação, novos atrativos que são abertos, aumenta o nosso desafio, né, o desafio de controlar a velocidade, controlar esses acessos. Mas eu te diria que o maior desafio é muito da cultura, né, das pessoas, é muito de uma cultura individual. Hoje a gente ainda tem ocorrências de atropelamentos no Parque Nacional do Iguaçu, apesar de a gente ter um rigoroso controle de velocidade, né, em que só é permitido no máximo atingir 30, 40 ou 50 quilômetros a depender do trecho. Mas não basta estar em baixa velocidade, você tem que entrar no clima do Parque Nacional. Educação ambiental. Educação ambiental, postura, responsabilidade. Eu já vi situações das pessoas estarem a baixa velocidade, por estar a baixa velocidade, aproveitar para fazer uma ligação, aproveitar para retocar a maquiagem, está distraído conversando com a pessoa que está ao lado, né, com o seu cliente. Né, a gente tem desde táxis, agências, né, agências que operam com carros de passeio, agências que operam com vans, agências que operam com ônibus. Então, às vezes, quando há um grupo pequeno, o motorista se distrai e é preciso estar atento, porque algumas espécies, por exemplo, você está com um exemplo veado, quando ele vê um carro, necessariamente ele não vai sair da frente do carro. Ele pode se assustar, ele fica confuso. E a gente já teve muitos relatos de, o animal se atirou na frente do meu carro. Não. Eu desviei para a esquerda e ele avançou para a minha frente, né? Então, outros animais, como os répteis, né, os lagartos, eles têm o hábito de se aquecer no calor do asfalto. Né? Então eles estão ali realmente, eles ficam parados e não se importam com a presença dos veículos. Então a gente tem que adotar uma postura de atenção, de respeito e de sempre dar a vez à fauna. Sabe a regra do trânsito, que a vez é sempre do pedestre? Sim. Dentro do Parque Nacional do Iguaçu, a vez é da fauna e é do pedestre. Então é a consciência, é a educação do motorista que vai ajudar a reduzir os atropelamentos. Então, a gente recentemente fez um curso online, fizemos palestras, produzimos material informativo a esses para todos os motoristas. Na portaria é informado, olha, preste atenção ao dirigir dentro do parque, observe os limites de velocidade. Quando a pessoa excede o limite de velocidade, ela infelizmente tem uma penalidade, que é a suspensão de 6 meses, tanto do veículo quanto do motorista, né, de entrar no parque. Então, são medidas como essa, mas só essa medida não é suficiente. A gente tem que estar buscando constantemente outras alternativas. Né? Então, a gente busca conversar com as agências para usar veículos que
comportem um maior número de pessoas, para reduzir o número de veículos que adentram o parque. Na operação do hotel, sempre que o hotel tem eventos, tem uma demanda grande de acesso de prestadores de serviço, né, dos músicos, né, às vezes de funcionários que são contratados a mais, a depender do evento, e a gente pede que utilize vans, né, e que deixem os carros no estacionamento, e que deem preferência pela van para reduzir o número de carros que adentram o parque. Então, assim, isso é constante. É um trabalho constante de diálogo com as concessionárias, de diálogo com o hotel. E, para além disso, da educação ambiental, da informação, né, do diálogo, a gente tem projetos no futuro de implantar o monitoramento com câmeras e inteligência artificial. Então, a gente quer monitorar o comportamento do motorista do portão até o Porto Canoas, do portão até as cataratas. E se houver atropelamento, esse motorista vai ser penalizado. Além da suspensão, tem a infração por dano, né, ao Parque Nacional do Iguaçu. Tem uma multa. Então, assim, com esse conjunto dessas medidas, eu não gosto de falar só de medida punitiva, né? Então, a gente tem feito um esforço grande de educação ambiental, como te falei, nós temos um curso online disponível para os motoristas, que fala sobre o comportamento dos animais, os cuidados que tem que se ter ao entrar no Parque Nacional. Tem toda uma rotina de diálogo, né? Apreciar, né? Não se distrair, né? Não se distrair. Porque assim, ó, quando a gente vai no Parque Nacional do Iguaçu, claro, você entra de veículo, é aquela velocidade reduzida, mas todo mundo tem a curiosidade, cadê a onça? Cadê a onça? Né? E tem muitas pessoas que não aproveitam esse momento. Eu acho que é o momento de entrar naquela velocidade que é permitida e você olhar em volta. Mas olha, André, eu vou te falar, não é só a onça. É claro que é uma experiência incrível ver quem vê uma onça pintada sai do Parque Nacional do Iguaçu sentindo, eu diria, abençoado, né? Porque é uma oportunidade tão singular, né? É tão raro, né, que as pessoas se sentem abençoadas. Mas existem outras belezas assim, incríveis no Parque Nacional. Eu amo. Né? Eu já senti, porque eu entro correr de tempos em tempos, assim, fazer corrida no parque. E eu tive a oportunidade, em uma dessas corridas, um domingo de manhã, ver macacos. Macacos, assim, muito, muito de perto, assim. Claro que quando a gente vê aqueles macaquinhos, assim, você fica com medo no primeiro momento, porque todo mundo, você quer correr, e sempre em grupo, né? Mas é uma sensação assim, é um ambiente que te traz uma energia. Mas eu te falo, não precisa ter medo. A gente não tem, eu não tenho identificado e não tenho ocorrência de nenhum acidente de ataque da fauna do Parque Nacional do Iguaçu a nenhum visitante. Porque tem gente que entra a correr, né? Entra correndo. E olha, nós temos em Serranópolis quase cerca de 9 quilômetros de trilha para caminhadas e pedaladas na região de Serranópolis, que é a Trilha da Onça. Nós temos na região de São Miguel do Iguaçu mais ou menos 6 quilômetros de trilha para caminhada, para pedalada, que é o circuito de trilhas do Apepu, que fica ali bem pertinho da comunidade quilombola do Apepu. Nós estamos com 4 quilômetros de trilha em Céu Azul e temos mais 5 quilômetros de trilhas na região de Capanema. Todas essas trilhas são frequentadas por visitantes da região, né? Por exemplo, no circuito de trilhas do Apepu, nós temos, só pelo Strava, que é um aplicativo que os ciclistas usam, né, para fazer seus trekking, seus roteiros, em média, no final de semana, sábado e domingo, por dia, a gente tem entre 20 e 30 ciclistas que adentram essa trilha do circuito Apepu, vê, né? Tem muita lá gente em São que Miguel, fotografa, né? Que fotografa. Exato. Então, tem muitas pessoas que frequentam a Trilha da Onça em Serranópolis, assim, às vezes até diariamente, faz caminhadas por motivo de saúde. Aos finais de semana, eu já encontrei ali, próximo ao Rancho Jaguareté, ali naquelas propriedades de Serranópolis, né, onde o pessoal para comer uma geleia de morango lá na Dimari Morangos, né, para comprar um vinho ali, tem uma vinícola próxima também. Então, assim, eu já cheguei a ver ao lado do parque, assim, na margem do parque, cerca de uns 30 carros. Disse, meu Deus, onde é que estão essas pessoas? As pessoas estão fazendo caminhadas no parque, né? Então é muito legal. Agora aqui no Polo Cataratas, na região das Cataratas, nós temos 2 caminhos
que são abertos ao público, você não tem que pagar um ingresso a mais para acessar esses caminhos, que são os caminhos das Bananeiras e do Poço Preto, que você pode alugar uma bike da concessionária, que tem um serviço de monitor, de guia, mas se você tiver sua bike ou estiver a fim de caminhar, apenas caminhar, pode acessar esses caminhos que eles estão abertos ao visitante. E eu digo, é seguro. E aproveite para respirar fundo, observar a natureza, assim, a depender da estação, se é inverno, né? Muitas das árvores sem a copa, sem a folhagem, se é a primavera, com muitas flores, com muitas borboletas, né? Eu sempre, quando eu faço essas trilhas no parque, eu gosto de observar o chão também. Aqui e acolá a gente vê uma pegada, é pegada de onça, pegada de veado, pegada de anta, a gente vê cocô, sabe? E eu olho assim, ali, aquelas fezes, aí vejo pelos nas fezes, aí nossa, é de onça, né? Essas fezes são de onça. Então, assim, são muitos sinais, são muitos vestígios que às vezes parecem invisíveis para a gente, porque a gente enxerga as coisas grandes, né? E com a grandiosidade das cataratas e de um mamífero, de um felino como a onça pintada, outras coisas parecem que ficam ocultas, mas olha, você viu o macaco prego, certamente você já deve ter observado tucanos. Já. Eu sempre vejo muitos tucanos. Nas corridas eu já encontrei também. Eu vejo carcarás para todo lado, eu vejo gavião carijó, eu já fui de manhã logo cedo, vi uma família de catetos, né, de porcos selvagens, né, tinha uns 6 assim na margem da rodovia. Vejo constantemente veados, tem alguns veados que estão tão próximos lá da nossa sede, que até a equipe dá nome, né? Já são conhecidos. Já são conhecidos. Outro dia eu estava saindo das cataratas, passando nas imediações do hotel, e atravessou uma anta gigante, assim, enorme. Eram 2 horas da tarde, eu tinha acabado de almoçar, e com aquele movimento de carro para lá e para cá, e a anta lindamente desfilando, né, na rodovia, bem lentamente, né? Então, é essa convivência que a gente quer. E a gente quer convidar o visitante do Parque Nacional do Iguaçu. A gente tem um desafio de melhorar a comunicação no parque. A gente tem conversado, a concessionária Urbia Cataratas assumiu a gestão da visitação no parque em dezembro de 2022. Né? Então, nem completou 2 anos ainda. E agora que nós começamos a fase de avaliação dos projetos para as obras, né, para as futuras obras. Alguns serviços já foram ampliados, como café da manhã nas cataratas, pôr do sol, noite das cataratas, em alguns dias da semana. Os caminhos de Poço Preto e Bananeiras estão abertos. Em breve, eu espero que até o final do ano a gente tenha visitação à Usina São João, que vai estar restaurada. Patrimônio histórico. Patrimônio histórico do Parque Nacional do Iguaçu, mas mais, patrimônio histórico do município de Foz do Iguaçu, do estado do Paraná, né, porque conta a história do desenvolvimento dessa região, né? Conta a história do desenvolvimento, não só da questão da energia elétrica, mas de todas as estratégias de desenvolvimento, né? Segundo o pesquisador da UNILA, o professor Micael Alvino, que tem pesquisado muito em nossos acervos e tem produzido um material riquíssimo sobre a história do parque, recentemente ele publicou Santos Dumont nas Cataratas, né? Segundo suas pesquisas, ali nos idos de 1939, 1940, o governo federal tinha um orçamento para a estruturação do Parque Nacional do Iguaçu que era superior ao orçamento de todo o estado do Paraná. Então, com isso veio a construção do aeroporto do Parque Nacional do Iguaçu, que hoje é o nosso GRESF, né? Foi o primeiro aeroporto. Foi o primeiro aeroporto e que levava o nome do Parque Nacional do Iguaçu, do mesmo arquiteto das nossas construções históricas no parque. Então, usina, museu, né? Recentemente, o Micael até falava assim, Ulisses, o Museu do Parque Nacional do Iguaçu foi o primeiro equipamento construído para o turismo na história de Foz do Iguaçu. Porque quando o parque foi instalado, o que nós tínhamos de atrativo? A natureza. Nós tínhamos as cataratas, nós tínhamos as 7 quedas, nós tínhamos o Rio Iguaçu, o Rio Paraná, a floresta, mas de atrativo construído
para a visitação, o primeiro foi o Museu do Parque Nacional do Iguaçu. Infelizmente, ele foi desativado em 1985. A gente tem um projeto de reativar o Museu do Parque Nacional do Iguaçu. Eu teria tanta coisa para te falar, André, que essa entrevista aí, nossa, fácil, eu iria por umas 2 horas. Uma segunda entrevista. Eu queria te perguntar sobre pesquisas científicas para a preservação das espécies. Como tem sido esse trabalho de pesquisas científicas dentro do Parque Nacional? Nossa, nós estamos fazendo um investimento grande em pesquisas científicas. O Parque Nacional do Iguaçu tem, hoje, né, segundo seus documentos oficiais, 185 mil hectares. Com a tecnologia atual e as formas de verificação de geomonitoramento, geoprocessamento, nós constatamos que, na realidade, ele possui 170 mil hectares, com os mesmos limites definidos em lei federal. Né? Só que o cálculo no passado, a aferição, foi equivocada. Desses 170 mil hectares, a região, né, que compreende a parte de Foz do Iguaçu, fica em torno de 4% do território total do parque. Né? A gente tem São Miguel do Iguaçu, vai ter ali mais uns 7%. Quase metade do território do Parque Nacional do Iguaçu está entre Matelândia e Céu Azul. É uma área enorme, né, de natureza primitiva, preservada, mas que a gente tem pouco conhecimento. A gente não sabe a dimensão de toda essa área, a riqueza de espécies. Né? Provavelmente tem espécies ainda não descobertas. Nossa. A gente tem espécies que são criticamente ameaçadas de extinção e que podem estar nessa região. Então a gente tem um grupo de pesquisas em biodiversidade, mas também em geodiversidade. Esse grupo de pesquisas está dividido em vários subgrupos, né? Com especialistas em aves, especialistas em mamíferos, especialistas em flora, especialistas em matas de araucária. Então, a gente tem um grupo, né, de especialistas em torno desse projeto, mais ou menos 26 pesquisadores, com seus orientandos e vários projetos em execução. Então, esse é um projeto que, até pouco tempo, nós chamávamos de Projeto Floriano, uma referência ao Rio Floriano, que está integralmente dentro do parque, nessa região, que é a zona mais preservada do parque. Projeto Floriano desvendando a biodiversidade intangível, porque a gente chama essa zona de intangível, porque ela não pode ser utilizada para atividade turística, enfim. Ela é uma região realmente completamente preservada. Então, além desse, hoje esse grupo constitui, tem financiamento da CAPES, né, através de um programa de pesquisa em biodiversidade, estão buscando outras formas de financiamento e nós temos apoiado, tanto o apoio institucional, em termos de autorização, de acompanhamento, mas também de logística. A gente oferece a esses pesquisadores logística com helicóptero, né? Então, através das horas contratuais do parque com a LSU, né? A LSU tem como contrapartida do sobrevoo panorâmico as cataratas, de disponibilizar 122 horas por ano para atividades institucionais. Então, a gente apoia as atividades de pesquisa, a gente apoia as atividades de monitoramento nessa região, né? E uma novidade, uma coisa que está para sair, assim, a gente fica com muito medo de falar, porque enquanto não está no Diário Oficial da União, né, parece que não fala que não vai dar certo. Mas dá um spoiler aí pra gente. Mas vou dar um spoiler que a gente conseguiu, né, na articulação com o ICMBio e via orçamento do ICMBio, um valor de 10 milhões de reais para investir em pesquisa científica. Então, através de um convênio com a Fundação Araucária de Amparo à Pesquisa do Estado do Paraná, nós pretendemos, a partir do ano que vem, e a gente já está no final desse processo, né, já na fase de cadastramento do convênio na plataforma do governo federal para a transferência do recurso. Com isso, nos próximos 4 anos, a gente vai ter um edital por ano para fomentar as pesquisas. Então, todos os pesquisadores da região que queiram apresentar projetos de pesquisa de graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, qualquer nível, poderão estar submetendo o pedido de financiamento com recursos do Parque Nacional do Iguaçu. E não é só para pesquisa ecológica, não, né? A gente tem, o Parque Nacional publicou no ano passado um plano de pesquisa. E no nosso plano de pesquisa, nós temos 4 eixos. Nós temos o eixo de biodiversidade, conhecer a nossa biodiversidade, inventário
estudos ecológicos para entender a interação entre as diferentes, né, formações florestais, sucessões florestais, interação entre as espécies. Então, inventário de biodiversidade, estudos ecológicos, mas também gestão e governança. Olha que né? bacana. Porque a gente precisa entender qual é o impacto do parque para a economia da região. Exatamente. Né? Qual a relevância do parque para o turismo em Foz do Iguaçu? De que forma o Parque Nacional do Iguaçu pode ser um propulsor de desenvolvimento socioambiental nos municípios no entorno do parque? E a gestão dos contratos de concessão? E a qualidade dos serviços concessionados? E a atuação do ICMBio? Né? Tá indo bem? Não está? Então, nessa linha de pesquisa, a gente abre a possibilidade também de financiar pesquisas, né, na área de gestão, administração, turismo, economia. E uma quarta linha que a gente chama de valores culturais da natureza, onde a gente vai poder também financiar pesquisas que falem da história do parque, dos grupos sociais que interagiram com o parque, das vilas que já existiram no parque, pesquisas arqueológicas. É um trabalho grandioso, né? Pesquisas de memória, pesquisas relacionadas a significados simbólicos e espirituais que o parque tenha, né? Para as comunidades, para a população do entorno. Então, assim, é uma oportunidade não só para as áreas de ciências biológicas, né, e afins, mas também para as áreas de humanas, né, e ciências sociais aplicadas. Tem muito trabalho pela frente aí? Tem muito trabalho pela frente. E como eu te falei, já está começando agora a fase de análise dos projetos de infraestrutura, né, das novas infraestruturas. Não sei se você vai me perguntar sobre isso, mas se quiser eu já dou um spoiler também. Então já fala pra gente que projetos são esses, qual é o início de todo esse processo aí. Sim. Então, assim, primeiro, André, é importante entender que a gente tem um desafio grande pela frente, que é de atender com segurança, qualidade, quando eu falo segurança, segurança para as pessoas e segurança para a fauna. E qualidade, um número cada vez maior de visitantes. Já atingimos 2 milhões de visitantes. Os estudos, as estatísticas, mostram que a probabilidade do parque chegar a 5 milhões de visitantes em 10 anos. Uns apostam que a partir daí, então, fica estável, outros apostam que a tendência é crescer mais ainda, podendo atingir 10 milhões de visitantes. A atual estrutura do Parque Nacional não comporta esse número de visitantes. Hoje já temos sérios problemas, né, com o número de pessoas, principalmente nos feriados, na Semana Santa, no final do ano, as filas ficam enormes, os espaços são pequenos, a passarela das cataratas fica completamente abarrotada de pessoas, né? Então, a gente precisa estabelecer um limite, um controle em relação ao número de pessoas que vai entrar no parque a cada horário, né, a cada 30 minutos, a cada 1 hora, e a gente precisa ampliar as nossas estruturas para atender mais adequadamente, tornar o fluxo mais fluido, ampliar a acessibilidade. Nós temos vários problemas de acessibilidade. Uma pessoa cadeirante, hoje, para chegar, não consegue fazer a trilha das cataratas, ela tem que ir direto ao elevador, né, e só chega ao final da trilha das cataratas, mas ela não tem experiência completa do início ao fim. E né? quando a gente chega naquela fila ali, já dá um desânimo na gente, né? Exatamente. Muitas pessoas ali, quando está aquele movimento intenso nos feriadões aí, a pessoa já não quer, né? Sim. E às vezes pela trilha a pessoa também não tem aquela acessibilidade, não tem também a mobilidade, às vezes uma pessoa idosa, tem gente com criança. Sim. E como equalizar tudo isso aí para esse número de visitantes que a gente espera que cresça, mas ao mesmo tempo não tem uma estrutura adequada? Sim. Hoje nós temos previsto a ampliação do centro de visitantes. O centro de visitantes é um imóvel que está fora dos limites do parque. Então, foi uma área adquirida no passado pela antiga concessionária e revertida para o ICMBio, né? Porque tudo que é adquirido pela concessionária de patrimônio, ao final do contrato de concessão, passa a ser patrimônio público. Então, ali no centro de visitantes, a gente vai ter uma ampliação, vai ter um novo fluxo, né, de chegada, de forma que as pessoas vão chegar por um lado e elas vão sair por outro, elas não irão se cruzar, né? Como hoje acontece, né? Você tem para ter um fluxo melhor. Para ter um fluxo melhor, a gente vai ter aproveitamento do estacionamento inferior, o estacionamento mais próximo do limite com o parque, para ampliar essa infraestrutura de chegada, né, e comodidades.
O estacionamento superior, ele deve ganhar 1 ou 2 pisos, aí passa a se tornar um edifício garagem para atender a demanda do número de carros que a gente tem hoje, né? E aí os preços do estacionamento fica lá nas alturas, é muito caro. Exato. E é insuficiente, e aí quanto mais a demanda existe, maior fica o preço. E, infelizmente a gente não tem mecanismo de controle do preço. Então, em relação ao estacionamento, a gente tem em relação à bilheteria, né, o ingresso do parque. Nós teremos uma ciclovia, uma nova ciclovia em pavimento rígido, então as pessoas vão ter a opção de pedalar do centro de visitantes até as cataratas com maior segurança, porque a ciclovia que a gente tem hoje não é adequada, ela tem vários problemas estruturais. Nós teremos uma ampliação também dos elevadores, né, então... hoje a gente tem 2 elevadores com capacidade para 8 pessoas no máximo, a perspectiva é ter 4 elevadores com capacidade para 24 pessoas cada elevador. E aí, como a gente vai ampliar o número de elevadores, eles não serão mais panorâmicos, porque a ideia é que todo o paredão, ele vai ser panorâmico acima, você vai ter a vista, mas todo o paredão do elevador será coberto com vegetação nativa, né, para mimetizar a obra e não impactar a experiência do visitante argentino, né? Tá olhando para o lado brasileiro e vendo... Que é, né, mais bonito. Vendo um monte de infraestrutura. A nossa passarela, a passarela da Garganta do Diabo, vai ter um circuito para você ir e retornar. Hoje as pessoas vêm e voltam pela mesma passarela estreita, né? Então a gente vai ter, aquela passarela vai ser alargada um pouco, as pessoas vão até o Mirante da Garganta do Diabo e voltam pelo outro lado. Então você vai ter assim um fluxo contínuo, né? As pessoas não estarão se trubicando na mesma passarela. Nós fizemos uma análise de paisagem, de impacto na paisagem, em diversos pontos do Parque Argentino, seja na passarela superior, no circuito inferior, na região da Ilha San Martín. A gente foi em diferentes pontos para avaliar o impacto que a ampliação da nossa passarela teria para os argentinos, mas da perspectiva dos argentinos você não consegue ver a largura da passarela, da nossa passarela da Garganta do Diabo. Você vê as pessoas de lado, você vê a passarela de lado, mas você não tem uma dimensão da largura, o que nos possibilitou aumentar a largura dessa passarela e ter um circuito para retorno. A nova passarela das cataratas vai iniciar antes do atual mirante, ela vai iniciar um pouco antes, né? Um pouco antes do hotel. A gente tem à direita o antigo campo dos desafios, onde antigamente as pessoas praticavam escalada, tem uma estrutura ali. Ali vai ser um novo ponto de desembarque. E a passarela das cataratas vai iniciar ali, e ela vai ser integralmente acessível. Daquele ponto até chegar ao Mirante da Garganta do Diabo, não vai ter nenhum lance de escada. Olha só, né? Aí sim, aí fica fácil. Vai ser inteiramente acessível. Para apreciar ainda mais. Tem muitas novidades aí pela frente. Tem. E a gente vai deixar mais novidades aí para uma próxima entrevista. Já fica esse convite estendido para uma próxima entrevista, para você vir aqui contar para a gente todas essas novidades que deixa a gente aí com entusiasmo ainda maior aí em visitar o Parque Nacional do Iguaçu, em saber que o Parque Nacional do Iguaçu está trabalhando para o crescimento e desenvolvimento também da região aqui toda. Sim, por favor, André, me convide, porque numa próxima entrevista eu já posso trazer com mais detalhamento os projetos, né, socioambientais e ambientais que a gente tem planejado para execução a partir do ano que vem. Nós estamos planejando muita coisa boa para o próximo ano. Que bacana. Então fica essas novidades para a próxima entrevista. Chefe do Parque Nacional do Iguaçu, José Ulisses, nós gostaríamos demais de agradecer a sua presença conosco. Essa entrevista foi muito bacana. Muito obrigado, para mim foi uma honra. Até a próxima. Até a próxima. E o DC Notícias Web de hoje vai ficando por aqui. Até lá.